Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Mehmet tá bem de boa ali com a Fulya, mas nesse momento é quando a Hulya chega juntamente com o Arda e eles já vão perguntando a ele quando que eles vão voltar lá no hospital, só que o Mehmet não quer nem ideia com eles, apenas se levanta e sai com a Fulya, deixando eles dois ali sem resposta, só que parece que o capiroto tá toda hora ali atrás do Mehmet e da Fulya, porque quando eles vão chegando ali na escada para subir, dão de frente ali com as duas bruxas, a Efsun e a Sultan, e logo depois, querendo ou não, por educação, a Fulya agradece a elas duas porque ficou sabendo que elas duas foi quem doaram sangue para ela. A Efsun, por sua vez, vai dizendo a ela que não tem por que ela agradecer e faz até uma brincadeira, mas a Sultan ela não gosta dessa brincadeira e diz a ela que há sim motivos para ela agradecer e que inclusive é muito importante o que elas fizerem e que também há pessoas de muita fé e outras que não têm muita fé. E você vai perceber que a Sultan ela vai ficar de uma forma ali soltando piadinha a Fulya, porque vocês sabem, como foi dito nos capítulos anteriores, vocês também assistiram, que ela, a Fulya, já tem contado tudo ao Mehmet, toda a verdade do que de fato aconteceu com o Arda. A Fulya, muito educada, querendo ou não, ela repreende a Sultan e diz a ela: senhora Sultan, peço a você que por favor não volte a falar com ela e que inclusive ali não é o momento, nem muito menos o lugar. Elas ficam em silêncio e a Fulya diz para que elas não façam ela se arrepender de ter agradecido a elas. A Efsun, por sua vez, ela fica até um pouco desconfiada, não responde nada, apenas dá um leve sorriso, mas Boca de Bacia, por sua vez, continua ali em silêncio, mas de alguma forma debochando da Fulya. Em seguida, o Mehmet e a Fulya eles sobem para o quarto e a Efsun pede a ela que, por favor, que ela não fique dizendo mais nada, e a Sultan diz a ela que sim, que não vai ficar calada. O Arda nesse momento vem ali com a Hulya e muito desconfiada pela tranquilidade que está o Mehmet, e eles dois ficam ali pensando se de fato a Fulya contou mesmo toda essa verdade, e a Hulya começa a dizer um monte de coisa ao mesmo tempo que a Sultan e a Efsun vão se aproximando, e a Hulya continua dizendo que será mesmo que a tia dele contou toda a verdade para ele, porque se de fato contou, ela não consegue entender o porquê que ele está assim calado, tão tranquilos. A Efsun diz a ela que vai dizer algo para ela, que ela preste bem atenção, que com certeza ela está muito desconfiada dessa tranquilidade que está ali o Mehmet, e que com certeza tem alguma coisa que ele está planejando ali e que não vem boa coisa não. Eles ficam todos calados e a Efsun continua dizendo que observe ali como que é a Fulya, porque por mais que elas tenham doado um sangue para ela, ela continua ali seguindo sem gostar delas de forma nenhuma. A Sultan, por sua vez, arregala o zoião dela pro lado da Hulya e diz que a Efsun tem toda certeza, ela está certíssima no que está dizendo, porque a Fulya está obcecada por elas. Eles continuam ali calados, sem saber o que fazer, e a Sultan continua dizendo que se ela não disse, ela tem certeza que agora ela vai contar toda a verdade para o senhor Mehmet, para que ele volte a se recordar de tudo novamente. Sultan continua feito um raio de pilha ali, não se cala não, dizendo que com certeza ela vai dizer tudo ao Mehmet e que ela, a Hulya, de alguma forma ali, deveria também ajudá-los. Hulya fica sem saber até o que falar, o Arda também calado, a Efsun em silêncio, e a Sultan continua dizendo que ela deveria um pouco parar ali de ficar pensando só nela, nesse sapato dela, e ajudar todos eles ao invés de ficar o tempo todo se preocupando com esses cabelos dela. Hulya começa a ficar revoltada e a Efsun diz que ela, a tia dela, está totalmente certa do que está falando. Dentro do quarto, o Mehmet organizando ali a Fulya, cuidando dela, e logo depois ele olha para ela e pergunta se ela já está se sentindo melhor, e ela diz que sim, que está muito bem, que ele não precisa se preocupar mais. O Mehmet então senta perto dela, um pouco ali meio desconfiado, e diz a ela que gostaria de fazer uma pergunta a ela, que estava acontecendo alguma coisa, que eles estavam conversando e ela estava dizendo a ele alguma coisa antes de acontecer todo aquele evento que aconteceu com ele, e pergunta o que era. Ela fica calada, não diz nada, e provavelmente ela vai ficar em silêncio logo depois de ter recebido o sangue daquelas duas víboras, mas o Mehmet continua dizendo que ela estava dizendo alguma coisa para ele que era muito importante sobre o Arda, a Sultan e a Efsun, se ele não se engana, né? Ela continua calada, não fala nada, e ele continua insistindo que ela falou alguma coisa, mas que infelizmente ele não consegue se lembrar, porque ele não está conseguindo ali juntar as pistas do que ela falou para ele. O Hulya, como meu sardinha, não sabe de nadinha, continua ali em silêncio
silêncio, mas ele continua insistindo que ela estava contando sim alguma coisa importante sobre eles três e pede a ela que, por favor, se puder, ela repita tudo novamente que ela tinha dito para ele. Só que ela continua em silêncio, mas começa a passar a voz da Auliá na cabeça dela quando disse para ela, para Fuliá, que foi ela quem provocou tudo isso que aconteceu com o irmão dela e que ela também tinha pedido de joelhos para ela para não contar nada porque ela ia provocar tudo isso também contra seu próprio filho. Ela continua em silêncio, mas passando na cabeça dela ali a voz da Auliá e o Mehmet olhando para ela, mas a Auliá continua nos pensamentos dela dizendo que foi ela quem provocou tudo isso que aconteceu com o irmão dela e que ele só está assim por culpa dela. O Mehmet, percebendo o silêncio dela por muito tempo, ele pede a ela que, por favor, que repita porque ele está ali para lhe ouvir. Ela diz que não, que ele esqueça isso porque isso não importa mais. Ele diz que não porque agora há pouco ela discutiu ali com a Sultan e que acredita que era algo muito importante, né? Por sua vez, ela fica ali contra a parede sem saber o que fazer, pensa de um lado no que a Sultan e a Efsun fizeram e também o que a Auliá lhe disse e depois fica ali sem saber o que falar para o Mehmet porque sabe que a qualquer momento pode voltar a acontecer justamente a mesma coisa que aconteceu. Então, não por maldade, eu acredito, ela vai preferir ficar em silêncio e ele continua insistindo para ela que, por favor, que ela conte tudo agora para ele. Ela diz que mais uma vez vai repetir para ele que de verdade não aconteceu nada demais, são só essas besteiras, essas tonterias que acontecem dentro de casa, mas que já disse para ele e vai repetir que ele não deveria estar se preocupando com essas coisas porque não é nada demais. Ele fica calado e ela continua dizendo que não é nada demais, não é nada urgente e chama ele de meu amor. Mehmet fica meio pensativo porque ele fica também ali sabendo que de fato ela falou alguma coisa, mas que agora tá como se estivesse querendo esconder para ele, mas ele não fala nada, apenas pensativo, e ela continua dizendo que já falou e vai repetir que não é nada demais, que o foco agora é a cirurgia dele e que isso aí é o mais importante, que tem que focar nessa cirurgia e quando terminar eles vão se livrar de tudo isso, eles podem conversar em outro momento. Ela continua pedindo que, por favor, que ele não fique pensando em outra coisa, foque só nessa cirurgia e que, por favor, não entre ali em pânico. Ela depois coloca a mão na barba dele, chama ele de meu amor, pede que ele não fique se preocupando com nada, porque ela ama muito ele e que lhe ama tanto, porque se alguma coisa viesse a acontecer com ele, ela não ia saber o que fazer da vida dela. Pessoal, e eu vendo essa cena que a Fuliá sempre parece ali pra mim, que ela está de fato preocupada com o Mehmet, aí eu fico naquela. Qual a opinião de vocês? Vocês acreditam que o Mehmet deveria de fato ficar com quem? Com a Fuliá ou com a Hazet? Deixa tua opinião nos comentários aí, porque eu fico sempre a vez meio pensativo aqui, sem saber quem de fato ele deveria ficar. Inclusive, quando eu vejo nos comentários, há muitas pessoas indecisas também. Umas falando que o Mehmet deveria ficar com a Hazet e outros dizendo que ele deveria ficar com a Fuliá. Mas deixa tua opinião, eu gostaria de saber ela também, tá bom? Logo depois que a Fuliá disse que se alguma coisa acontecesse com ele, ela não ia saber o que fazer da vida dela, então ele diz para ela que ela não se preocupe com isso também, porque se alguma coisa acontecer com ele, a vida deve seguir normalmente. Ele toca na barriga dela e diz que, por favor, ela tem que ser forte pelo filho deles dois. A Fuliá começa a se emocionar, mas é uma emoção ali na realidade de tristeza, aquela emoção que sabe que poderá perder ele, ela já fica colocando essas coisas na cabeça e ele continua ainda para apertar ainda mais, dizendo que quer dizer para ela que se chegar ao ponto ele não poder ver ele, o filho, e que também de alguma forma ali não poder se encontrar, pegar ele nos braços, quer muito que ele fique sabendo o quanto que ele lhe ama. Ele continua dizendo que a única coisa que ele precisa na vida dele é esperança e quer muito que esse filho que ele vai ter com ela, que ele tenha um grande futuro pela frente. A Efsun nesse exato momento diz que pode jurar que ela está muito agoniada, preocupada nesses últimos dias, que pode jurar que elas estão ali em cima de uma bolha e qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Ela continua dizendo que tem certeza, pode jurar pela vida dela, que a Fuliá vai contar toda a verdade ao Mehmet. Daqui a pouco o Mehmet já vem descendo a escada ali, a Efsun quando percebe diz, eita, lá vem ele ali, então todo mundo olha e fica feito um monte de cachorrinho ali, desconfiado, sem saber o que fazer e falar nesse momento. Mehmet calado, ele vem ali e a Efsun diz que ele vem ali e está parecendo que ele está muito sério, não é verdade? Ele olha seriamente
diretamente para o Arda, para todos eles, e diz que ele não vai dar a benção dele para eles dois, porque seguramente eles não merecem. E fala depois para Efsun que por mais que ele tenha ali a todo tempo confiado nela, cada vez que ele confiou nela, ela sempre foi lá e fez uma covardia nas suas costas. Ele continua dizendo que todas as vezes que ela fez qualquer coisa ali contra ele e sua família, mesmo assim ele perdoou ela, mas ela continua ali, ela segue ali infernizando a família dele. Ele continua dizendo que ela sempre ficava ali lastimando todos ali quem ele ama, e mesmo assim ele a todo tempo chamando ela de filha. Logo depois ele olha para todos eles pouco a pouco e diz que ele vai sim para o hospital, vai fazer essa cirurgia, mas que ele não quer nenhum deles lá e que ele está dando uma ordem que não quer ver nenhum deles lá perto dele. Depois ele olha para Oliá, que começa a chorar e diz que pede a ela que por favor que ela não fique fingindo ali que se preocupa com ele. Ela fica calada, mas chorando bastante, e ele continua dizendo que ele acredita que ela não tem coração. Ele continua dizendo que não quer mais nenhum ali perto dele, vai saindo, só que a Oliá vai atrás dele, segura ele, pede ele que por favor, que ele também não vá assim desse jeito, né? Só que o Mehmet, ele toca bem devagarzinho ali nos braços dela, mas aperta fortemente logo em seguida e afasta ela, vai embora e deixa ela ali em desespero total, e todos os outros ali muito preocupados porque eles não sabem o porquê o Mehmet fez isso e se ele fez, o porquê fez, e ficam ainda na dúvida, será que a Fuliá contou toda a verdade? Mas mesmo assim a Oliá, ela fica ali desesperada sem saber o que fazer juntamente com sua coja. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a todos vocês, clica nesse vídeo porque é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos de Essa Vida é Minha. Um grande abraço, agradecemos a todos e até a próxima.